Atenção, um assunto agora importante que vamos colocar na tela da audiência é sobre o julgamento que está acontecendo, portanto, em Parnamirim, meus amigos telespectadores. 4 policiais militares estão sendo julgados, pelo crime, pela morte desse rapaz aqui, ó, desse jovem aqui. Lembra desse caso, Gabriel, meus amigos telespectadores? Lembra? É por isso que eu vou conversar agora com o repórter Rogério Fernandes, que está, portanto, ao vivo, direto de Parnamirim, desde as primeiras horas da manhã, desde que começou, portanto, esse julgamento, que o nosso repórter Rogério Fernandes está acompanhando tudo ao vivo. Rogério Fernandes, boa tarde. Como é que está, portanto, esse julgamento? Qual é a expectativa das pessoas, dos familiares, dos amigos aí, da mãe do Gabriel, aguardando, portanto, esse final de julgamento que não tem previsão para terminar. Boa tarde, Rogério Fernandes. Muito boa tarde, Mário. Boa tarde a todos ligados no Patrulha. Na verdade, aqui não está ainda, sequer começou o julgamento. Só está aqui na fila, inclusive, para ter acesso aqui ao Tribunal de Júri. Houve um reforço policial aqui no Fórum em Parnamirim, o Fórum Tabelião Otávio Gomes de Castro, portanto, o acesso bastante limitado. Agora há pouco teve uma manifestação também lá fora, tem algumas tendas armadas, o pessoal na entrada aqui do fórum, houve uma certa interdição, mas a polícia já fez a dispersão, então o pessoal está pacificamente lá fora também, esperando o momento. O julgamento só deve terminar na próxima sexta-feira, é essa a previsão. Tem muita gente ainda para ser ouvida, é um julgamento polêmico, bastante esperado, são muitos advogados, só dos policiais militares são 6, e da defesa tem uma promotora, um promotor, mais um assistente de acusação, então, portanto, são 9 que vão atuar nesse tribunal de júri. Aos poucos eles se manifestam lá fora, a polícia vai lá e consegue contornar, a situação está sob controle, muita gente que entra, assim como a imprensa também fez o credenciamento. O juiz Marcos Sampaio não permitiu que houvesse imagem nenhuma, nem de celular, nem de câmera. A gente só pode entrar aqui no Tribunal do Júri, fazer a anotação. Mas eu estive pela manhã aqui, já peguei um movimento na frente, ouvi todas as partes, e é a matéria que a gente vai assistir agora no Patrulha. Vamos ver. O Fórum Tabelião Otávio Gomes de Castro com reforço da Polícia Militar para um julgamento bastante esperado e muito polêmico, que apura a morte do jovem Giovanni Gabriel, ocorrida em junho de 2020. Amanhã completa 4 anos. No banco dos réus, 4 policiais militares, 3 sargentos e um subtenente. Gabriel teria sido confundido com um ladrão de carro. Em uma imagem ele aparece correndo e bem próximo uma viatura da Polícia Militar de Parnamirim. O juiz Marcos Sampaio, que preside o júri, não permitiu nenhum tipo de imagem durante o julgamento, nem celular. Apenas os jornalistas tiveram que usar caneta e papel para fazer a anotação e, do lado de fora, dar as informações. Familiares, amigos protestaram também. Aqui na frente, inclusive, tem tendas, cartazes. Logo na entrada, eles fizeram também uma manifestação. O protesto ele significa um enfrentamento a uma política de desvalorização da vida do povo preto, do povo jovem no nosso país. Gabriel ele era um jovem inocente que não tinha nenhum envolvimento com crime, mesmo que ele tivesse, não existe pena de morte no nosso país. Então a polícia ela não é para chegar e matar as pessoas, E a gente sabe que esse crime ele é mais um dos casos em que todos os anos, todo dia, toda semana sangra as nossas periferias, Existe de fato um genocídio em curso no nosso país, porque constantemente a polícia chega nas nossas periferias, matando constantemente o nosso povo, e nós estamos aqui para denunciar o quanto que isso é errado, para que o caso do Gabriel ele sirva como de fato um símbolo ao enfrentamento a esse tipo de conduta errada que a polícia tem no nosso país. A mãe de Gabriel, Priscila Souza da Silva, estava angustiada, apreensiva, bastante emocionada. É um momento muito especial para a senhora, de entrar aqui, se deparar com essas pessoas que são acusadas de matar seu filho. O coração vai suportar tudo isso? Espero que sim, Mas eu estou com um sentimento de justiça, que está tendo justiça, 4 anos depois, E eu posso dizer que eu fui à luta, Muita gente foi à luta e nós conseguimos. Eu consegui provar o que eu queria, Que meu filho não era nenhum ladrão, nenhum bandido, e quem matou meus filhos? Meu filho, e eu trouxe eles aqui. Eu coloquei ele no banco dos réus. E para mim já é uma vitória. Como é que vai ser durante esse processo todo, ficar perto deles ali o tempo inteiro? Muito pesado, Uma tortura para mim, Eu me sinto massacrada, mas faz parte da luta, do que eu queria. O advogado de defesa do policial militar Paulinelli
hoje subtenente, que segundo a acusação teria chamado os colegas para dar apoio porque um veículo da família teria sido roubado, disse que o cliente dele é inocente e não há provas contra o militar. Não há prova nos autos de que ele tenha participado. Nenhuma prova. A estação Rádio Base não acusa que ele estava em Parnamirim. O que o Ministério Público alega é que ele tenha mandado os outros PMs executar. Ora, ele já tinha encontrado o carro, ele se desloca do quartel dele em Goianinha, vai até o posto da Polícia Rodoviária Federal em São José de Mipiimbu. Lá chegando, ele sabe que o carro já foi encontrado. Acabou a história, o carro tinha seguro, ele não sabia quem tinha feito o assalto quanto ao carro, então ele volta para o quartel dele em Goiânia e segue o serviço dele normal. O Ministério Público não tem nenhuma prova que coloque o suboficial, o subtenente Paulinelli, em relação ao crime, que ele tenha mandado executar o crime. Né? Os telefones que foram extraídos das conversas não colocam ele no local do crime. Ele liga para vários policiais quando sabe que o veículo do irmão dele foi roubado, porque os policiais estavam na área trabalhando. Né? Então não tem participação dele alguma. O Ministério Público contesta a defesa do policial militar e alega que há provas sim e contundentes. Isso o Ministério Público ele confia que a justiça seja feita hoje, né? A acusação é uma acusação séria, uma acusação fundada em provas sólidas, né? Durante todo o processo, eu acompanhei esse processo desde a fase de inquérito. Ninguém fica feliz de denunciar policiais militares, né? Os policiais militares, eles exercem uma função muito nobre. Mas nesse caso o Ministério Público tem certeza da culpa de todos os 4 acusados. E uma das provas realmente muito relevante são as conversas, né, que foram extraídas do telefone de um dos acusados. A gente espera, junto com essa prova, outras provas mais, né? A gente não tem só essas provas, a gente tem muitas outras provas que indicam a autoria, né, e indicam os motivos, indicam todo o fato que ocorreu. Então a gente está muito tranquilo quanto à certeza, né, da prática dos crimes por parte dos acusados. Já existe um arcabouço de indicação de quem estava naquela viatura, né? Então os acusados, né, através das provas testemunhais, inclusive, a própria de quem estava no plantão naquele dia, né? Então a gente consegue, né, inclusive através de uma triangulação das estações de rádio base, também projetar a localização dos acusados. Então, assim, existe realmente um quebra-cabeça, mas que esse quebra-cabeça está montado e que indica, assim, quem estava naquela viatura naquele dia, que é a viatura 842. Quanto ao julgamento que absolveu os militares no Tribunal Militar, a defesa dos familiares do jovem Gabriel recorreu da decisão e espera que nesse júri popular os PMs sejam condenados. Não, na verdade esse processo, a gente precisa dizer que primeiro foi numa auditoria militar, né? Então a gente, primeiro, é importante dizer que nós recorremos dessa sentença, então ela não está finalizada, né? Então a gente confia que vamos conseguir reverter isso. E aqui a gente vai ter a oportunidade de trazer os elementos de prova de uma forma mais contundente, né? E convencer do que aconteceu realmente, né? Então aconteceu essa sentença, né? Mas que confiamos em revertê-la, né? Até porque aconteceu numa auditoria militar. E aqui a gente confia que teremos mais oportunidade de apresentar os fatos, né, as provas e convencer da situação que aconteceu com o jovem Gabriel. Enquanto isso, na calçada, na entrada do fórum, barracas e manifestantes pediam justiça e a condenação dos réus de forma pacífica. O julgamento deve durar até sexta-feira. Mais de 30 testemunhas de ambos os lados devem ser ouvidas já a partir de hoje. Bom, de volta aqui ao Fórum Tabelião Otávio Gomes de Castro, em Parnamirim. O pessoal não teve acesso ainda aqui ao Tribunal do Júri. Os advogados já chegaram, já estão posicionados, inclusive com a roupa adequada. O juiz já está aqui já há algum tempo, o doutor Marcos Sampaio. Mas até agora, as pessoas que foram credenciadas para assistir esse Tribunal do Júri tem um limite de pessoas, portanto, elas não entraram ainda. Com relação a essas provas que o Ministério Público colocou, evidentemente serão apresentadas durante o julgamento. O processo contém muitas provas, uma delas é o
telefonemas, contatos mantidos naquela ocasião em que se procurava um carro e que o Giovanni Gabriel seria sendo procurado por isso. Tem uma viatura, tem um vídeo que mostra ele correndo, a viatura próxima, enfim, tudo isso vai ser debatido amplamente aqui. Hoje, pelo menos, começa, portanto, a oitiva das testemunhas. Elas serão ouvidas, são mais de 30. Não se sabe se 36 ou 38, esse número não ficou definido ainda para a imprensa aqui do lado de fora. Então começam a ouvir uma testemunha de um lado, depois de outro, isso deve demorar bastante, deve amanhã, depois de amanhã. A previsão é que sexta-feira saia, portanto, a sentença desse júri aqui na cidade de Parnamirim. Quanto à absolvição dos policiais foi com relação a sequestro e ocultação de cadáver no Tribunal Militar e que a defesa recorreu. A gente conversou com o advogado Hélio Miguel, ele disse que vai recorrer sim, não para por ali, portanto, então vai haver um recurso. Aquela decisão pode inclusive ser revisada, segundo ele, pode ser até modificada, vai depender do entendimento do juiz. Está começando praticamente, ainda não começou, daqui a pouco deve começar pelo menos ser chamado, os jurados já foram chamados, agora as pessoas vão entrar, se posicionar, o juiz faz todo aquele alerta, né, não pode usar celular, não pode se manifestar, enfim, aí começa efetivamente esse julgamento bastante polêmico. Só dos policiais militares são 6 advogados e atuam na acusação 2 promotores, uma promotora e um promotor, e um advogado assistente na acusação. Mário César, eu volto com você. Ok, muito obrigado então, Rogério Fernandes ao vivo. Então, o julgamento não começou ainda, né? Deve começar daqui a pouco, então, pelas informações do nosso repórter Rogério Fernandes aqui na tela da audiência do programa Patrulha da Cidade. Ontem, inclusive, nós conversamos aqui ontem, tá? Com a mãe do Gabriel. Deu entrevista no programa Tá Na Hora. O nosso repórter Ranilson Oliveira foi na casa dela, conversar com ela. Ela falou da expectativa, ela falou da saudade do filho, né, Gabriel, que era um garoto realmente muito bom, né, que tinha um sonho em jogar de futebol, meus amigos telespectadores, enfim. E ela falou também, claro, da expectativa desse julgamento, né, que deve começar a qualquer momento, portanto, em Parnamirim, meus amigos telespectadores. E aí a gente vai ver essa reportagem da palavra, né, da mãe, né, do Gabriel, ontem no programa Tá Na Hora, com o nosso repórter Ranilson Oliveira. Vamos ver, solta na tela da audiência, viu? Coloca aí, minha amiga Manu. Nas fotos, um jovem sorridente, mas no rosto dessa mulher, um semblante triste, bem diferente dos momentos proporcionados pelo filho. A Priscila, hoje com 37 anos, é mãe de Giovanni Gabriel de Souza Gomes, um jovem morador do bairro Guarapes que há exatos 4 anos foi morto de forma covarde. Era começo da manhã do dia 5 de junho de 2020. Como de costume, toda semana, o jovem saía daqui, da casa onde morava com a mãe e o padrasto, na Rua da Redinha, bairro Guarapes, zona oeste de Natal. Ele tinha como objetivo chegar à casa da namorada, na cidade de Parnamirim, na região metropolitana. Para isso, ele ia de bicicleta, fazia esse percurso aqui, mas naquela manhã de sexta-feira, tudo foi diferente. O jovem não chegou ao destino. A mãe de Gabriel ainda lembra daquela sexta-feira triste. A namorada mandou uma mensagem para mim, perguntando se ele estava em casa. Eu disse que não, que ele tinha que estar lá na casa dela. Aí ela disse que ele não tinha chegado lá e aí já começou o meu desespero, né? A partir da confirmação da morte, a auxiliar de serviços gerais travou uma batalha para chegar aos autores do crime. E, além disso, para provar que Gabriel não tinha qualquer envolvimento com atividades ilícitas. Era um rapaz de boa índole. Meu filho era um menino respeitador. Não era bandido, não. Eles acharam que mataram um bandido, um ladrão de carro. Ele não era, não. Isso não. E eu consegui provar. Posso bater nos peitos e dizer, meu filho era um homem de bem. Na casa onde o jovem morava, as lembranças físicas aumentavam a dor e a angústia de toda a família. Por isso, dona Priscila decidiu doar as roupas e vários objetos do filho, mas guarda com carinho a chuteira que o rapaz usava, além de algumas fotos. Quando eu olho para ela, eu fico lembrando que ele não vai mais estar aqui para pegar essa chuteira, para ir para a quadra, para dizer, mãe, vou lá na quadra jogar, né? Que ele sempre avisava, mãe, tô indo para a quadra, né? Ou quando ele não achava a chuteira, mãe, minha chuteira, tá onde? Essa é a única lembrança física que a senhora tem dele? Fora as fotos, E as roupas dele,
senhora preferiu doar? Foi a roupa dele, eu dei ao irmão dele. Após várias manobras da defesa dos acusados, o júri popular acabou adiado algumas vezes. Mas, a partir desta terça-feira, a dor que insiste em machucar o coração dessa mãe deverá ser amenizada. É que os 4 acusados de envolvimento na morte do rapaz irão a júri popular no Fórum de Parnamirim. Eu espero justiça. Espero que não seja o circo que montaram em novembro. Que eu saí de lá despedaçada, doente, quebrada. Eu saí de lá quebrada. Enquanto nós gravávamos a matéria aqui na casa da família do Gabriel, alguns moradores vieram para cá para pedir por justiça. Vocês estão esperando há 4 anos. 4 anos que a gente espera esse descaso, que os bandidos da polícia matando os pretos de periferia. Nós somos de periferia, mas temos que ser respeitados enquanto cidadão. Há quanto tempo esse grito de justiça está há 4 anos que esse grito está entalado na minha garganta, e amanhã eu vou estar lá no fórum também, se Deus quiser. Como era o Gabriel? Era uma pessoa de bem, era um menino de casa, não era bandido como os bandidos que mataram ele. Isso me comove muito. Os policiais militares Anderson Adjan Barbosa de Souza, Bertone Vieira Alves, Valdemir Almeida de Andrade e Paulinelli Sidney Campos Silva são acusados de sequestro, homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Os agentes teriam confundido o rapaz com um ladrão de carros. Eles chegaram a ser presos meses após o assassinato, mas ganharam liberdade. Agora, 4 anos após o crime que chocou o bairro Guarapes, a família está um pouco mais aliviada. Segundo a mãe de Giovanni Gabriel, independente do resultado do júri, a justiça já foi feita. Eu espero que esse júri tenha fim, independente do resultado. Para mim, quem eu era, eu sei que eu não vou voltar nunca mais, né? Porque eu sempre vou estar com essa dor dentro de mim. Mas eu quero voltar a viver. Espero que sejam punidos, né? Mas se o resultado for negativo para mim, eu consegui levar eles lá. Eles chegaram lá. Né? Não ficou impune? Não ficou impune. Não ficou impune. Não está impune. Vai, uma mãe obstinada para ver exatamente o julgamento dos acusados do assassinato, da morte do filho dela, meus amigos telespectadores. Aqui, com certeza, a última imagem dele com vida, né? Quando aconteceu, portanto, depois o assassinato e o corpo dele foi localizado, meus amigos telespectadores. A qualquer momento aí, o nosso repórter Rogério Fernandes volta a falar diretamente do Fórum de Parnamirim com mais informações sobre o julgamento, né? Que ainda não começou, pelo menos até agora não começou o julgamento. Vamos aguardar mais informações direto de Parnamirim. Eu vou de volta com o repórter Rogério Fernandes. Atenção, você não acredita o que eu vou colocar agora aqui na tela, tá? Olha o que é que está acontecendo agora no julgamento. Atenção, atenção, o Rogério vai dizer agora. Olha o que é que está acontecendo no julgamento. O que é que está acontecendo aí, Rogério Fernandes, agora? Pois é, na verdade não vai acontecer, né? Aqui ao meu lado está o doutor Jailton Paraguai, ele é advogado do policial militar Paulinelli, com quem a gente conversou na matéria que a gente exibiu agora há pouco no Patrulha. Doutor Jailton, o que foi que aconteceu? Não vai ter mais júri? Infelizmente, a intenção da defesa era que o júri acontecesse hoje, nós estávamos preparados para que o júri acontecesse, mas infelizmente, por um motivo alheio à vontade do juiz, do Ministério Público, dos advogados, o júri, infelizmente, vai ser adiado por falta do quórum de 7 jurados para compor o conselho de sentença. Então, existe uma escolha antes dos jurados, é feita uma relação, é feita uma chamada, a gente aguardava aqui, achava até que estava sendo chamado, o pessoal ainda continuou na fila, mas não teve jurado suficiente? Não, porque cada advogado e o Ministério Público tem direito a 3 recusas dos jurados que estão presentes. Então, diante das recusas que foram postas, só restaram 6 jurados e é necessário 7 para compor o conselho, então é dissolvido o julgamento e uma nova data será marcada, possivelmente para junho ou julho. Então, esse ano ainda, julho? Esse ano ainda. Junho a gente já está, né? Perdão, esse ano ainda, provavelmente, dia 13 ou 14 de julho, o magistrado ainda está decidindo com a assessoria dele. Pois então, é apresentado um júri, a pessoa que vai ser jurada, e cada advogado pode recusar 3 vezes. Até 3 vezes. Então, com essas recusas, só sobraram 6 jurados, tem que ser 7. Então não tem como ter de jeito nenhum. Não. Infelizmente, a defesa não deu causa
Né? É alguma manobra, doutor, de alguém? Não. Pela defesa realmente teria o júri hoje, estávamos preparados, repetimos, mas infelizmente, devido às informações que nós já tínhamos, e o Ministério Público também tinha as razões dele, recusamos quem achamos que tínhamos que recusar, infelizmente só sobraram 6, não tem condições de haver o julgamento. Com relação à defesa da família do Gabriel, alguém recusou também? Não, o Ministério Público, que representa e a assessoria do Ministério Público, eles também tiveram recusas, inclusive já nos últimos jurados, eles também recusaram. Então daí fica um impasse. Agora, pode-se convocar nova testemunha ou não, daqui para frente? Não. As testemunhas serão essas? As testemunhas permanecem, né? Novos jurados serão convocados, mas as testemunhas, as provas, elas permanecem. Doutor Jair do Paraguai, muito obrigado por essa informação em primeira mão. Portanto, doutor Marcos Sampaio vai marcar um outro júri, provavelmente 13 ou 14 de julho, exatamente por falta de pessoas que possam compor o número de 7 jurados. Não tendo esse número, não tem julgamento. Portanto, informação aí em primeira mão aqui no Patrulha, mais uma vez, julgamento adiado. Já são 4 anos, completa amanhã e, portanto, não há mais julgamento, pelo menos por hoje. Mário César. Eita, Rogério Fernandes, não tem julgamento mais hoje, não tem julgamento. Faltou quórum, né? Nos jurados aí, faltou um. Só conseguiram 6, né? Tem a recusa dos advogados, esse aqui não, esse aqui sim, eu aceito esse eu não aceito, e aquela coisa. No final, né, só estavam 6 jurados. São 7, meus amigos telespectadores. Por conta disso, mais uma vez o júri que apura, que ia julgar exatamente a morte de Gabriel, né, os acusados, no caso, né, que são 4 policiais que são acusados, foi adiado mais uma vez, dessa vez agora por falta de quórum nos jurados, meus amigos telespectadores que acompanham o programa Patrulha da Cidade. É por isso que eu digo a você, meu amigo, não adianta ficar trocando de canal. Aqui você sabe tudo, de primeira, todo mundo sabe, né? Exatamente a credibilidade, a audiência que tem o programa Patrulha da Cidade. De primeira, o nosso repórter Rogério Fernandes, ao vivo, direto, exatamente no Fórum de Parnamirim, confirmando através de um advogado que o júri foi adiado mais uma vez, meus amigos telespectadores.